uma forma pra Mas curar. você acha que existe algum momento que Deus não quer? Hã? Que Deus não quer curar? A minha questão, aquela que eu entendo de cura, que eu entendo de cura, do que eu estudei, do que eu entendo, do que eu estudei no grego, do que eu estudei nos originais da Bíblia. Você falou, eu tô com essa coisa na cabeça, que Deus não manda matar. Ananias e Safira, em Atos capítulo 5. Quem matou Ananias e Safira? Não sei. O dilúvio não teve morte? Teve morte. E quem foi que mandou? Houve uma chuva. O que foi que mandou a chuva? Além da Fé, com Jason Ferreira. Olá pessoal, tudo bem? Então eu tô aqui no UR5 Ibura, tá? Passei por aqui, por essa loja de material de construção, ao lado dessas pessoas queridas aqui também, que estão gravando do outro lado também, que é muito legal. Dá um tchau aí pra câmera. Então todo mundo aqui de máscara, tranquilo, tá? E aí eu ouvi um cidadão falando a respeito de pecado. Aí eu parei, falei, opa! Tá ali uma pessoa para o canal, para que ela possa. E o cara topou, rapaz. Topou de uma maneira maravilhosa. Cara, qual que é o teu nome? Jefferson. Jefferson. Jefferson, tu me falou que tu és da Igreja Batista, concorda? Igreja Batista. Sim, antes de tudo, tu concorda com a tua imagem aqui? Concordo. Ah, então tá tranquilo. Beleza, então. Vocês aí atrás concordam? Tranquilo. Ah, então tá bom. Jefferson, você falou para mim que teu pai é pastor. Tu vem de família de pastoreado. É, sim. Tua mãe é o quê? Minha mãe é falecida, mas ela também era da igreja. Desculpa, mas também é da igreja. E tu já estás há quanto tempo no Evangelho? Eu estou desde que eu nasci. Quanto tempo? 30 anos. 30 anos, cara? Tu não tá de brincadeira mesmo, não? Caramba, e tu é da Igreja Batista? Igreja Batista. Cara, me diz uma coisa. Hoje em dia nós estamos enfrentando um problema de pandemia. É verdade. Certo? Agora é o seguinte, quando você falou em pecado, como é que você encara o pecado? Pecado é o quê? Pra mim, pecado é tudo aquilo que nos afasta de Deus, primeiramente, e tudo aquilo que nos afasta ou que faz mal ao meu próximo. Então, qualquer coisa que a Bíblia fala, não lembro o texto, mas a Bíblia fala que o reino de Deus, ele é justiça, paz e alegria. Certo, correto. Então, qualquer coisa que vai de encontro à justiça do reino de Deus, à paz e à alegria, o reino de Deus não está ali. Então, se o reino de Deus não está ali, logo é pecado, porque pecado é tudo aquilo que Deus não gosta, ou não permite, ou não quer que aquilo aconteça com o ser humano. Legal. Agora você, quando fala em pecado, você me lembra também a questão de graça. A graça de Jesus Cristo, né? A graça de Deus através de Jesus Cristo, como diz o Evangelho, tá certo? Aí eu pergunto para você o seguinte, essa graça está sobre você? Essa graça está sobre todo mundo. Se ela está sobre todo mundo, e os filhos das trevas têm essa graça? A questão de filho das trevas e filho da luz é a questão, a gente não sabe quem é. Então a graça, ela vem para todos. A Bíblia fala que os filhos das trevas são todos aqueles que não concordam ou que não seguem ou que não agradam a Deus, que não têm fé em Deus. São todos os filhos das trevas. Sem fé é impossível agradar a Deus, Hebreus capítulo 11, não é isso? Certo, concordo. Então você acredita que essa graça está sobre os filhos das trevas? Sim. Mas como pode entrar se o próprio Cristo falou que só existem dois caminhos? Mas aí eu acredito que a graça ela está à disposição de todos. À disposição. E aí quem aceita a graça de Cristo usufrui dela. Certo. Quem não aceita, logo é aquele negócio. A gente vê até um textozinho que diz assim, né? Um cara diz que não acredita em Deus, um barbeiro, né? Diz que não acredita em Deus e porque Deus a gente não consegue ver, ou Deus não está agindo. E tipo, a simulação dizia mais ou menos que ele dizia que não existia barbeiro. Outra pessoa dizia que não existia barbeiro porque tinha um mendigo na rua todos barbudo. Aí ele diz lá que ele não cortou o cabelo porque ele não foi. Essa história inclusive, ela é muito boa. Ela é muito boa, porque eu não estou lembrando mais ou menos dela. Mas assim, é justamente a ideia. A graça está à disposição. Agora, basta eu querer a graça. Agora, esse poder que está sobre você, que a Bíblia diz que você é filho de Deus, certo? Você é sacerdócio real, nação santa, você é representante de Cristo, você é co-herdeiro de Deus. Então, automaticamente, você tem os mesmos poderes de Jesus Cristo para que você possa realizar milagres, como está escrito em Mateus capítulo 10, versículo 8, que ele diz, ide por todo mundo, pregai o evangelho, certo? E ressuscitai mortos, curai enfermos. Você faz essas coisas? E aí eu vou entrar no outra metade da discussão. Tudo aquilo que Deus fez, que Jesus fez, vou falar de Jesus agora, aqui na Terra, foi com um único objetivo, a dignidade humana. Então se você for analisar as curas que Jesus fez, os milagres que Jesus fez, todos foram
para que houvesse dignidade no ser humano, para que o ser humano voltasse a ter dignidade. Então, nós como igreja podemos fazer tudo aquilo que Jesus fez. E aí você pode entrar no mérito, vai curar? Não. O mérito que Jesus fez é devolver a dignidade ao ser humano que perdeu ela. Mas devolver a dignidade não seria devolver a salvação e a cura? Também. Não só isso. Mas você realiza essas coisas? Devolver a dignidade no sentido de que se alguém que está vivendo um inferno ou não está vivendo o reino de Deus, nesse sentido de não ter dignidade humana, a gente tem que ir lá e devolver essa dignidade a ele. Ou seja, não só a dignidade para a eternidade, mas aqui. Ou seja, existem pessoas que estão vivendo infernos aqui. Tudo bem. Não só... Mas eu digo assim, tu falou o teu nome é? Jefferson. Jefferson. É assim, por exemplo, Mateus capítulo 10, versículo 8, diz que você ressuscitaria mortos. Certo. Você ressuscita mortos? Por exemplo, eu estou vendo que você está usando máscara. Certo. Você está fugindo da bactéria? Como é que é isso? Então, vamos lá. Ressuscitar mortos no sentido que Mateus falou, não é no sentido de ter uma pessoa morta num caixão e eu ressuscitá-la. Não é isso. Eu acredito nessa. Assim, exegeticamente e hermeneuticamente, o assunto que diz ali fala de ressurreição no sentido de uma pessoa que estava morta. Tanto é que Jesus tocou no esquife, num caixão de uma pessoa e ela ressuscitou. Aquilo lá foi figurado? Mas vamos lá, existia um contexto para que aquilo acontecesse. Hoje, o sentido de dar a vida, ou seja, de sair, tirar da morte, é no sentido de, que eu volto a repetir aquilo que eu falei, no sentido de tirar as pessoas da morte. Existem pessoas que estão vivas, respirando, mas estão mortas. Então essas pessoas, elas precisam que a igreja de Cristo, não a igreja placa, mas a noiva de Cristo, vá lá e devolva essa vida que foi tirada por diversos motivos. Então, Jefferson, você acha que é figurado quando ele fala em ressurreição de mortos? No meu ponto de vista, sim. Mas se é figurado a questão da ressurreição dos mortos, é figurado também quando ele diz que você vai curar pessoas? Eu vou repetir, eu vou ser bem direto nisso que eu tô falando. O sentido de curar é sentido de devolver a dignidade. A cura, um exemplo, hoje, antigamente não existia uma medicina tão avançada feita a de hoje. Hoje você tem uma lepra, por exemplo, que é uma coisa que matava na época de Jesus. Hoje você toma um remédio e você é curado. Então o sentido de cura, hoje, ele é muito relativo no sentido de quê? Porque hoje eu vou num médico, tomo um remédio e estou curado. Eu digo assim, curar pessoas que estavam assim. Pedro chegou na porta de um templo e aí ele chegou lá e falou o seguinte, falou, olha, nós não temos ouro e não temos prata, mas o que temos te damos. Levanta-te e anda em nome de Jesus. O sentido de Pedro falar é no devolver a dignidade daquele homem. Você devolve a dignidade de pessoas se eu te levasse para o hospital do câncer? Então, é isso que eu estou dizendo a você. Não é a questão de... se Deus assim permitir... Se Deus... Mas ele permitiu, não foi? Deixa eu explicar. Se Deus permitir que eu cure, eu vou curar. Não é algo programado. Não é algo que eu vou chegar na televisão e vou chegar lá, um cara vai chegar lá com um demônio e eu vou curar ele. A cura, Deus pode me usar para curar? Pode. Deus pode me usar para fazer um aleijado andar? Pode. Mas se Ele quiser... pela minha vontade, não pelo aquilo que eu acredito, mas o poder que ele me dá. Você quando fala que esse poder, se ele me der, mas ele já te deu esse poder. E ele falou assim, eu vos dou poder para pisar em serpente. Certo. E se beberes alguma coisa mortífera, não te fará dano algum. Certo. Imporão as mãos sobre os demônios e eles sairão. Imporão a mão sobre os enfermos e eles serão curados. Certo. Isso aí é um imperativo. Está escrito que eles serão curados. Certo. Então esse poder está escrito nas Escrituras, lá em Marcos capítulo 16, versículo 17, que ele já te deu. Por que você não usa? Vou lhe fazer só uma pergunta. Tá bom. Assim, aquilo que eu entendo de evangelho é a relação de devolução de dignidade. Então Deus me usa de diversas formas para devolver a dignidade de várias pessoas. Vou citar alguns exemplos dentro da minha realidade, que pessoas que não tinham teto para morar e a gente conseguiu... Isso é um trabalho social. Para mim é ser igreja. Mas enfim, é questão de ponto de vista. Então assim, se Deus
Eu acredito assim, se Deus achar que eu devo, que aquela pessoa deve ser curada, ela vai ser curada. Mas eu digo assim, meu irmão, veja bem, vamos partir do seguinte raciocínio, tá certo? Você cura? Não, eu não, porque eu não acredito. Pronto. Então, Mas você acredita? eu acredito da forma que eu tô lhe explicando. Mas de acordo com o que você está me explicando, não é o que as escrituras dizem. Não, é o que a escritura diz. A escritura, por exemplo, está dizendo assim, ó, que você teria poder para que você possa expulsar demônios, Certo. falar em novos idiomas, novas línguas, tá certo? E você vai ressuscitar pessoas. Eu pergunto, Aí eu vou voltar àquilo que a eu dignidade. sempre- a que eu falei. Mas eu acredito no evangelho, eu tô falando eu, Jefferson. Se eu acredito que a leitura bíblica, ela é Ela é prática? Ela é prática. Se ela é prática, por que Então- nós não vemos pessoas curando no Hospital do Câncer? Então, mas é isso que eu estou dizendo a você. A minha questão, aquela que eu entendo de cura, o que eu entendo de cura, do que eu estudei, do que eu entendo, do que eu estudei no grego, do que eu estudei nos originais da Bíblia, diz que todo o evangelho ele é uma busca de devolução do que foi tirado do ser humano. Restituição. Pronto. A devolução. Você usa essa Se palavra. você usa a restituição, irmão Jefferson, a restituição, restituir, não é você devolver a saúde, a dignidade, o restabelecimento para isso que eu tô o dizendo. pecador. É isso que eu tô dizendo. Então, mas se uma pessoa está agora, por exemplo, na cadeira de roda, você não Certo. deveria restituí-la? Não necessariamente. Se Deus não quiser, se ele Mas quiser, você- ele vai usar alguém de alguma forma pra Mas curar. você acha que existe algum momento que Deus não quer? Hã? Que Deus não quer curar? Eu costumo dizer uma coisa. Quando houve na Bíblia os momentos de cura, que Jesus foi lá e curou, de fato, a doença física, houve um objetivo. Houve um porquê e um pra quê. Então, assim, Cessou isso? Hã? Cessou? não sei. Ele falou, e estes sinais seguirão aos que crerem. Eu acredito que existe a cura. Eu não acredito que existe um local programado eu acredito que pessoas curem outras. Eu acredito Mas você nisso. não? Não sei. Se Deus quiser que eu cure, eu vou Mas é curar. o que eu tô falando pra você agora. Dentro das escrituras, você tem uma Bíblia Sim, ali mas do eu lado. tô dizendo a você aquilo que eu acredito. É isso que eu tô dizendo Então, a você. mas- O que eu acredito é isso. Mas o que você acredita, Jefferson, está de acordo com os evangelhos? Na minha concepção, sim. De acordo com sua interpretação Na está. minha- tá. Então ele falou que você ressuscitaria mortos Eu posso fisicamente. dizer que Deus, no Antigo Testamento, de acordo com o Antigo Testamento, tem texto da Bíblia que Deus mandou matar. Mas eu não acredito que Deus mandou matar. Mas, por exemplo, Então, é isso que eu tô dizendo. você não acredita que Deus mandou matar? Não. E o dilúvio foi o quê? Não sei. O dilúvio não teve morte? Teve morte. E quem foi que mandou? Houve uma chuva. O que foi que mandou a chuva? Mas é isso que eu tô dizendo, meu amigo. Você pode pegar a Bíblia e tentar, como é que eu posso dizer? Adaptar ela ao seu modo de vida. Eu posso pegar um texto isolado da Bíblia, eu posso Não, pegar um texto... é porque você falou que Deus não manda matar. Mas em 1 Samuel, capítulo 15, versículo 3... Pois o autor de 1 Samuel disse que Deus mandou matar. E quem foi? E não está certo aquilo? Não. Então a Bíblia está errada. Não é que a Bíblia esteja errada. A Bíblia, ela foram pessoas que escreveram, que estão sujeitas a erros. Então a Bíblia, o Espírito Santo e o próprio Deus não revisa os escritores da Bíblia? Não, eu não acredito na Bíblia como um livro psicografado por Deus. Tá, eu mas- acredito na Bíblia no sentido de que a Bíblia é um livro que está... Mas a Bíblia não está sob a supervisão de Deus? Não. Não. Então a Bíblia não é um livro inspirado? É inspirado. Não é psicografado. Não, mas é inspirado. Mas não é psicografado. Mas se é inspirado, automaticamente ela segue as diretrizes de Deus. Se você me inspirar para escrever um livro, eu vou escrever exatamente o que você me disse. Não, a inspiração Eu e a... vou colocar a minha, eu vou ouvir sua história e vou escrever do meu ponto de vista da sua história. E você acha que os 10 mandamentos foi o que Moisés imaginou ou foi o que Deus quis? Para mim, os 10 mandamentos, eles tinham outras leis de outros povos que Moisés ouviu e pegou as leis que ele achou que seria o ideal para ele e ele escreveu. Então a Bíblia para você é apenas um conjunto de livros de homens, não de Deus. Não tem nada de Deus lá. Tem de Deus. Aonde está escrito a palavra de Deus lá? Não, Em que em toda lugar? a Bíblia. Mas se toda Mas a eu Bíblia... preciso ter... Então, é isso que eu tô dizendo. Eu preciso ler a Bíblia pela orientação vou colocar, do Espírito Santo, para poder discernir aquilo que... não é que eu vou ler o texto isolado, mas eu vou ler o que a Bíblia quer dizer. Não é que eu vou pegar um texto lá dizendo alguma coisa e não vou e de vez de me prender a esse texto, eu preciso me prender ao o que a Bíblia quer dizer. Tá, mas, A por Bíblia, exemplo... ela conta a história do Deus que se fez carne, que habitou entre nós e que, por conta desse sacrifício dele sendo Deus
se tornar homem e vier pra terra... Você ele- falou... Tudo bem, desculpa, tá? Desculpa te incomodar, mas diga assim, você falou, eu tô com essa coisa na cabeça, que Deus não manda matar. Ananias e Safira, em Atos capítulo 5. Quem matou Ananias e Safira? Não sei. Eu não tava lá, né, meu amigo? Não... É isso que eu tô dizendo. Ô, Jefferson, Mas é isso que eu tô dizendo a você. mas você Mas dá- eu entendo o que você eu não quero acredita dizer. nos relatos do Evangelho? Mas eu acredito de uma forma. Uma coisa é o que... Um exemplo. Eu vou dar um exemplo pra gente entender aqui, pra Certo. gente dar uma encerrada. Tá bom, eu tá vou ter certo. que sair agora. Não, tranquilo. Então o que acontece? Aconteceu um assassinato ali, por exemplo. Um cara veio ali e matou outro. Eu vou contar essa história, você vai contar, ele vai contar, ela vai contar, ela vai contar. Entendeu? Se a gente bater a história da gente, vai ter divergência. Concorda comigo? Eu concordo desde quando não haja um diretor por trás disso. Então, mas é o que eu tô dizendo. Quando você fala no plano espiritual, de alguém no plano espiritual, você tá falando de alguém que não interfere no livre-arbítrio do homem. Um exemplo, eu vou dar outro exemplo. Me mostre um manuscrito original da Bíblia. Não existe manuscrito. Pois é, meu amigo. Aí, Mas- ou seja, quem foi escrevendo? Mas você confia na sua Bíblia? Eu confio naquilo que não é que convém, mas naquilo que aponta o Evangelho de Jesus. Tá certo, se você aponta... Qualquer coisa que tiver fora do que aponte... Tá, mas segundo a Bíblia, Deus, que é o Espírito Santo, matou Ananias e Safira. Isso está escrito na Bíblia. Mas entenda o que eu quero dizer. Então, assim, você vai tentar me provar várias coisas na Bíblia. Para mim, eu me atenho à Bíblia, aquilo que aponta para Jesus Cristo, para o Evangelho. Então, o Evangelho de Jesus Cristo é o Evangelho que traz o reino de Deus aqui para a Terra, que traz a graça para o ser humano, que traz para o mundo a justiça, a paz e a alegria. Então, para mim, eu me prendo a isso. O que vier fora disso, que não apontar para Jesus, que não for... Jesus é a chave hermenêutica. Com certeza. Isso eu não tenho dúvida. Então, tudo que apontar para Jesus é válido. O que for fora do que Jesus disse ou viveu aqui na Terra, para mim, tá errado. Entendeu? Tá bom, É isso tá que certo. eu acredito. Olha, agradeço muito a você por esse bate-papo Nada, maravilhoso. meu, beleza. Obrigadão por tudo, viu? Valeu, meu Valeu, irmão. cara. Um abração aí. Valeu. Você sabia que Jesus é só uma personagem fictícia? Isso é tudo mentira. Eles não existiram. Tudo é alegórico. Tem mulheres sendo apedrejadas e enforcadas. Pensa, a gente não usa um neurônio para pensar. Eu falo, se você vê alguém ressuscitando morto, foram dizimados de forma covarde e extremamente brutal. Além da Fé com Jason Ferrer.